Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão interessantíssima que a princípio ela é de geometria plana, porém gente, eu consegui encontrar uma outra solução bem diferente utilizando a trigonometria, que a meu ver é uma solução mais elegante e com um pouquinho menos de conta. As duas soluções elas têm muita conta porque é uma questão difícil, né? Mas assim, eu acredito que o melhor caminho seja por trigonometria, né? E aí vocês fiquem à vontade aí de comentarem qual foi o caminho que vocês acharam melhor. Né? Eu acho bem legal essa interação com vocês que acompanham o canal. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte, ela tem esse retângulo ABCD, e ele tem esse triângulo, ele quer saber a área achurada desse triângulo que está na figura. E as informações são essas. Ele dá o comprimento do retângulo, que é 6. Ele dá essa parte aqui desse segmento AE, que vale 2. E esse ângulozinho aqui, de dentro da figura, é um ângulo de 45 graus. São só essas as informações. E aí ele quer que você diga qual é essa área achurada, né? Aí vamos lá, então, como é que foi que eu fiz esse caminho usando trigonometria? Um caminho que eu acho incrível, ó. A primeira coisa que eu fiz foi chamar esse segmento aqui, que faz parte da lateral, eu chamei de Y, certo? Esse pedacinho que eu chamei de Y. E aí, o que acontece? A gente sabe que se isso aqui é Y, os retângulos têm lados opostos iguais, então o outro lado obrigatoriamente vai ser Y mais 2, certo? Isso aqui é só o basicão, a gente começa usando só o básico, né? A mesma coisa aqui no outro lado. Se lá em cima é 6, os lados opostos são iguais. Esse outro lado com certeza vale 6 também. Obrigatoriamente tem que ser 6, porque ele é um retângulo. Né? O retângulo ele tem lados opostos que são iguais. Aí o que eu fiz? Eu chamei esse ângulozinho bem aqui de alfa. E esse ângulo aqui de baixo eu chamei de beta. E aí a gente sabe disso, que aqui a gente tem paralelas cortadas por transversais, gente. Aí uma das coisas incríveis que a gente pega da geometria é o seguinte, eu vou fazer aqui um rabisco e apagar em seguida. Se eu fizer um traço bem aqui, paralelo, né? Aí o que vai acontecer? Você vai ver que esse ângulozinho bem aqui vai ser alfa, e esse outro ângulozinho bem aqui vai ser beta, né? Porque a gente vai ter ângulos que são alternos internos, né? Paralelos cortados por transversais, você vai ter isso. Porém, o que acontece? Você vê que esse alfa mais beta é igual a 45 graus. Né? Você chega nessa conclusão de que o alfa mais beta é 45 graus. Interessantíssimo isso, né, gente? Aí eu vou apagar isso aqui para a figura não ficar poluída. E aí a gente já sabe disso de cara, que o alfa mais beta, eu vou até deixar anotado aqui em cima, já vou voltar para esse valor. O alfa mais beta, ele é 45 graus. Ó. A gente deixa isso aqui guardadinho, porque daqui a pouco eu vou fazer um cálculo interessantíssimo a partir dessa conclusão. Aí aqui a gente tem que fazer um cálculo bem simples, gente, que é essa diagonal. A gente precisa saber quanto é que é o valor dessa diagonal aqui. Né? Essa diagonal que vai ser tipo um triângulo retângulo, né? A gente vê que ali você tem a diagonal de um triângulo retângulo, você pode precisar desse valor. Né? Aí, assim, mas se bem que essa primeira resolução nem é tão necessária assim, gente. Esse cálculo nem precisa. A gente já pode partir direto para os cálculos mesmo que precisam para poder resolver, porque a área desse triângulo é só fazer base vezes a altura sobre 2. Se você descobrir o y, acabou, você chega na resposta. No caso, descobrir isso aqui é mais importante para a segunda solução. Então, vamos deixar quieto por enquanto, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe, gente, que o alfa mais beta sendo 45, eu vou repetir aqui, ó, alfa mais beta, ele sendo 45, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a tangente de um lado e do outro, gente. Olha só, esse aqui foi o caminho que eu descobri que é sensacional para essa questão. A tangente de alfa mais beta é a mesma coisa que tangente de 45, mas a gente sabe que tangente de 45 vale 1, é numericamente igual a 1. Aí aqui a gente vai ser utilizado o arco soma. Ó. O arco soma da tangente, a gente sabe que é isso daqui, ó, tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa tangente de beta. Isso aqui vai ser igual a 1. Mas a gente sabe bem disso. Eu vou colocar aqui do lado mesmo, que vai caber tranquilamente. Ó. Pela própria figura, utilizando o cateto oposto e cateto adjacente, dá para saber que é tangente de alfa e tangente de beta. Tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente, 2 sobre 6. E a gente já pode deixar simplificado. 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3. E o tangente de beta é a mesma coisa. Ó. Tangente de beta a gente faz o cateto oposto sobre adjacente. O oposto y
adjacente 6. Então vai ficar y sobre 6. Você vê que vai se construindo a nossa resposta, né? Aí pronto, aí aqui eu vou fazer a substituição, já fazendo aqui o produto cruzado, beleza? Porque aqui no produto cruzado a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou primeiro fazer o produto cruzado para depois substituir, porque isso aqui tem que ser feito com bastante cuidado, essa conta, né? Tangente de alfa mais tangente de beta é 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Aí agora sim, eu vou substituir os termos, ó. Que é o tangente de alfa? 1 sobre 3, mais o tangente de beta, y sobre 6, vai ser igual a 1 menos tangente de alfa, que é 1 sobre 3, vezes o tangente de beta, que é y sobre 6. Aí aqui eu vou fazer o MMC do lado esquerdo e do lado direito, ó. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Quando a gente faz esse MMC do lado esquerdo e do lado direito, ele vai ficar dessa maneira, ó. Aqui no lado esquerdo, entre o 3 e o 6 é o próprio 6. 6 dividido por 3 fica 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1 o 6 dividido por 6, 1. E 1 vezes y igual ao próprio y, né? Aqui do lado direito a gente vai ficar com 1 menos y sobre 18. Aí aqui é só continuar essa continha. Vai ficar 2 mais y sobre 6. E ali vai ficar, ó, 18 vezes 1 fica 18 menos y dividido por 18. Aí ali a gente pode simplificar, gente. Ó, o 6 com o 18 fica 1 do lado esquerdo, fica 3 do lado direito. Aí aqui a gente vai fazer o produto distributivo. Eu vou vir aqui bem para o canto esquerdo, para poder a gente usar bem o espaço da folha, né? Já que tem a segunda conta ainda para fazer por geometria plana, já deixei ali, já no cantinho ali para a gente fazer. Ó, vai ficar 3, que multiplica 2 mais y, é igual a 18 menos y. Aí aqui a gente continua dessa conta, vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes y, 3y, igual a 18 menos y. E aí vai ficar, ó, o 3y ele vai somar com o y do lado esquerdo, e o 18 ele vai se subtrair do 6, ó, 18 menos 6. Aí aqui a gente vai ficar com 3y mais y, fica 4y, é igual a 18 menos 6, que fica 12. E aí o y vai ser 12 dividido por 4, que dá 3. Ó. Finalmente a gente chegou no nosso resultado, que é o y igual a 3. Ó. Se o y é igual a 3, gente, acabou-se. A questão já está resolvida, porque se o y vale 3, você vai pegar aquele lado e vai somar com 2. Ó. Y mais 2, ele vai ficar 5. Ou seja, ele vai ter base 5 e altura 6. Aí logo a gente chega no nosso resultado. Logo, a área churada, que é o que a gente tanto quer, a área churada vai ser a base, que é 5, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Fica 30 sobre 2, 15. Chegamos ao nosso resultado. O resultado daquela área churada vale 15, né? Aí fez essa simplificação que ficou 3, 3 vezes 5, 15. Bonita essa solução, né, gente? Eu achei muito boa. Essa resolução por trigonometria é um pouco mais simples, ela dá um pouquinho menos de conta, gente. Vocês vão ver como é o segundo cálculo. Eu deixei aqui bastante espaço na folha para a gente fazer por geometria plana, né? Fazendo por geometria plana, o que eu tenho que fazer? Preciso fazer os cálculos dessas duas hipotenusas aqui, ó. E aí nas duas hipotenusas a gente vai fazer o cálculo de áreas como sendo o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. E aí no final ainda vai aparecer uma equaçãozinha, gente. E aí vamos lá, vamos resolver. No primeiro a gente vai ter, eu vou até chamar de letrinhas aqui, vou chamar de A e de B, ó. Vou chamar de A e de B para depois substituir. Vai ficar bem organizadinho, ó. Vai ficar A ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado no primeiro, né? O primeiro triângulo a gente vai ficar com isso, A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí a gente vai ficar com A ao quadrado igual a 4 mais 36, que dá 40, que é a mesma coisa que 4 vezes 10. Assim é a maneira rápida de fazer. Aí quando a gente tira a raiz quadrada, vai ficar 2 raiz de 10. Pronto, esse aqui é o valor do lado A, que é a parte de cima ali da figura, né? E aí aqui na parte de baixo, gente, ele é um cálculo um pouquinho mais chatinho de fazer, né? Esse que eu chamei de B, eu posso tirar o B da jogada e escrever da seguinte maneira, usando o Pitágoras direto. Ó. Quando a gente usa o Pitágoras direto, ele vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da soma dos lados ao quadrado. Ó. Y ao quadrado mais 36. Esse vai ser o valor dele, né? A raiz de y ao quadrado mais 36. Aí dessa maneira, a gente pode encontrar o valor da área dessa forma.
fazendo, no caso, o produto dos lados vezes o seno do ângulo sobre 2. E aí aqui você também tem outra maneira de encontrar. Você meio que faz equivalência de área, gente, porque aqui a gente não tem o y mais 2. A área pode ser y mais 2 vezes 6 sobre 2. Então eu vou escrever de duas maneiras, né? Aí eu vou chamar dessa forma. Aí, como a gente costuma escrever as áreas, como sendo BCE, né? A área BCE eu vou escrever de duas maneiras, ó. A área BCE ela pode ser feita primeiro como base vezes a altura sobre 2. Ó, vamos lá, o BCE, pegando base vezes a altura sobre 2, a gente faz 1 meio da base, que é y mais 2, vezes a altura, que é 6. E aí que a gente consegue simplificar, ó, 6 com o 2 fica 3, e aí vai ficar 3 vezes y mais 2. Aí a gente guarda essa área, gente. Aí a outra forma de escrever a área do BCE é como eu falei, você pega um meio do produto dos lados, né? Um dos lados é 2 raiz de 10. E o outro lado é o raiz de y ao quadrado menos 36. E aí isso aqui vai ser multiplicado pelo seno de 45. Aí pronto, aqui a gente vai ficar com uma expressãozinha meio feinha, mas vai dar certo no final. A gente chega no resultado. Ele vai, e o raiz, esse seno de 45, a gente sabe que ele é o raiz de 2 sobre 2, né? Ou 1 sobre raiz de 2, gente. Ele tem uma forma melhor da gente escrever, que é o seguinte, a maneira mais simples de fazer é você pegar o raiz de 10 e escrever como raiz de 2, que multiplica a raiz de 5. Essa aqui é a maneira mais enxuta de fazer essa questão. Aí você multiplica por raiz de y ao quadrado menos 36, e aí você multiplica pelo seno de 45 como sendo 1 sobre raiz de 2. Se você faz assim, a conta fica muito mais simples, ó. Aí você corta raiz de 2 com raiz de 2, e aí você usa essa propriedade que produto de raízes de mesmo índice, você pode multiplicar a parte de dentro, ó. Vai ficar 5 y ao quadrado, menos 5 vezes 36, que dá 180. Essa aqui é a maneira mais simplificada de escrever essa área dessa outra forma. Então, se essas áreas são iguais, aí você vai fazer logo, a gente vai igualar essas duas expressões, ó. A gente vai ficar com raiz de 5 y ao quadrado menos 180. É a mesma coisa que o 3, que multiplica y mais 2. Aí aqui o que a gente tem que fazer? É preciso levar o quadrado de um lado e do outro para poder tirar essa raiz da jogada, né? Aí no que a gente eleva o quadrado de um lado e do outro, a gente consegue, através dessa equação, concluir essa questão, gente. Aí você vê que dá uma continha bem feinha aqui, né? Ele vai ficar 5y ao quadrado menos 180. Aqui do outro lado, do lado direito, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. E aqui a gente vai desenvolver o produto notável, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 4y, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Aí a gente vai fazer o produto distributivo, 5y ao quadrado menos 180 é igual a 9y ao quadrado mais 36y mais 36. Aí que é só jogar tudo pro lado direito. Quando a gente joga tudo pro lado direito, ó, fica 9 menos 5, 4, y ao quadrado. O 36 se repete, mais 36y. E o mais 36 com o menos 180, né, o mais 36 com menos 180, a gente fica menos 144, igual a zero. Só que esse valor, gente, todos eles são múltiplos de 4, então a gente pode dividir a equação inteira por 4. Ó. Se eu dividir a equação inteira por 4, ele vai ficar essa equação aqui, ó, y ao quadrado mais 9y menos 36 igual a zero. Aí que basta a gente calcular, gente, essas raízes, né? As raízes dessa equação de segundo grau. É só fazer delta e básica, delta. B ao quadrado, que é 81, menos 4, vezes A, vezes C, que é menos 36. E aí vai ficar 81, menos com menos mais. 36 vezes 4, 144. Aí 81 mais 144 fica 225, vai dar um número super bonitinho. E a raiz dele é uma raiz exata, que dá 15. Aí aqui é só você calcular os valores do y. O y vai ser menos o b, menos 9, mais ou menos 15, dividido por 2 vezes a. Mas aqui a gente sabe, gente, que o valor negativo, ele não convém, né? O negativo, você está falando de lados, né? Então a gente sabe que o negativo, ele não convém, porque a gente está falando sobre lados de figuras. Então a gente só precisa encontrar o valor positivo aqui. Quando a gente pega o valor positivo, fica menos 9 somado com 15,
Fica 6 dividido por 2, 3. Aí já sabendo que esse lado vale 3, aí a gente chega na conclusão logo. A área, né? A área churada. A gente já tinha visto que era o lado, a base era y mais 2, né? Fica 3 mais 2, 5. A altura 6, dividido por 2, que vai ficar 15 também. Do mesmo jeito que a gente chegou em relação à primeira solução, né? Aí você vê que essa solução ela é muito boa também. Gente. Gostei muito dessa solução. Porém, ela dá mais contas. Né? Você vê que ela dá umas contas maiores, né? Aí, a meu ver, esse caminho usando trigonometria é o caminho mais bonito, mais elegante para resolver essa questão. Aí, mais uma vez, fique à vontade para vocês dizerem o que vocês acharam dessa questão, o caminho que vocês acharam melhor. Se vocês encontraram outro caminho diferente, também fique à vontade para comentarem se vocês conseguiram ver essa questão por um outro caminho, porque a geometria tem dessas coisas, né? A gente sempre tem vários caminhos de resolução. Então, não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!